A situação para a esquerda acaba de ficar ainda pior com Donald Trump se juntando com o bilionário Elon Musk com uma única missão: destruir a esquerda mundial. Mas existe um problema. Trump acabou de fazer uma ameaça que deixou o governo brasileiro em pânico. Uma das notícias mais importantes dos últimos dias caiu como uma bomba no governo Lula. Mas estranhamente, a mídia tradicional está praticamente ignorando isso. Só que eles têm um problema. Eu vou mostrar com detalhes essa notícia e explicar o porquê que o governo brasileiro está em pânico. E lembra que se você for um esquerdista totalmente fanático, que acredita na narrativa da mídia tradicional, já sai desse vídeo porque ele não é pra você. Mas se você é daqueles que ainda utiliza a sua cabeça pra pensar e não quer ser manipulado, lembra de se inscrever nesse canal, porque o que eu vou mostrar aqui, você dificilmente vai ver na televisão. Chega a ser assustador, mas muita gente aqui no Brasil não sabe que provavelmente a eleição mais importante do mundo tá pra acontecer. E o pior, o resultado pode ter um impacto absurdo no povo brasileiro. O candidato Donald Trump vinha empatando com a Kamala Harris depois que ela recebeu um apoio muito forte da mídia tradicional americana e de até celebridades do mundo artístico lá dos Estados Unidos. Porém, eles não contavam com a chegada de um aliado que é muito forte pro lado de Donald Trump. E quem é esse aliado? Ele mesmo, Elon Musk. O bilionário que tá em todos os noticiários depois de fazer história com o lançamento de robôs, robotáxis e inteligência artificial dentro da Tesla e também pelo que ele fez na SpaceX. Apresentou algo absurdo e jamais visto, que foi um foguete que não só foi lançado, mas ele retornou na base com uma manobra inédita, mostrando que a SpaceX está dominando esse mercado. Elon Musk, que já tinha prometido que ele tinha como missão de vida destruir o pensamento esquerdista, que segundo ele está infectando a cabeça de muitas pessoas como se fosse um vírus, juntou forças com Donald Trump para vencer a eleição que, segundo o próprio Elon Musk, é a mais importante dos últimos anos. Agora você vai entender por que toda essa situação pode azedar muito pro Brasil. Presta atenção nessa fala do Lula. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Desde que o Lula assumiu o governo brasileiro, ele parece que tem uma missão de parar de utilizar o dólar e criar uma moeda para utilizar junto com os BRICS, que é um grupo econômico que tem China, Rússia, África do Sul, o próprio Brasil e a Índia. E entraram agora outros países como o Irã, Arábia Saudita e alguns outros que, se você reparar, bem poucos desse grupo são uma democracia. Mas para o Lula, esse negócio da democracia não é tão importante. O que ele está realmente preocupado, e ele já deu diversas entrevistas falando disso, é que ele quer uma moeda para rivalizar com o dólar. Ele não aceita mais negociar com a principal moeda do mundo e ele quer uma moeda principalmente para o BRICS, para que ele tenha cada vez mais proximidade com o principal parceiro ideológico na visão do Lula, que é a China. Mas meu amigo, Donald Trump já vem acompanhado todo esse movimento e ele já disse que não vai deixar barato. O ex-presidente prometeu que caso ele vença as eleições agora, ele vai colocar uma tarifa de 100% e presta atenção, para países que vêm rejeitando a utilização do dólar. Lembra daquele vídeo que eu acabei de te mostrar? Então, meus amigos, você já entendeu. Quem que tá falando para todo mundo que não quer utilizar mais o dólar? Esse é o tal do Mula. Sim, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. E não é só o Lula. Até a Dilma, que hoje é presidente do Banco do BRICS, já criticou o dólar, dizendo que os Estados Unidos usam a moeda como uma arma de geopolítica. E essa declaração já pegou muito mal com os Estados Unidos, deixando a relação cada vez mais tensa e até alguns políticos dos Estados Unidos pedindo que o Brasil fosse sancionado. E o pior é que depois de toda essa treta entre Elon Musk, X, Alexandre de Moraes e o governo brasileiro, a situação ficou ainda pior. Só que o governo brasileiro, o governo Lula, estava tranquilo. Por quê? O Lula tem uma relação próxima com Biden e, segundo o próprio governo Biden, eles ajudaram a manter a democracia na eleição que trouxe o Lula de volta ao poder. Mas aí, meu amigo, a situação começa a mudar. O Biden já não faz parte da corrida presidencial porque ele não tem nem capacidade. E aí ele colocou Kamala Harris. Só que o Donald Trump, ele vem muito forte e as pesquisas começam a mostrar até vantagem para ele. E com essa arma secreta que ele acabou de adicionar, a situação muda muito. Isso porque a entrada do Elon Musk traz muito mais do que as pessoas percebem. Além do poder econômico-financeiro do Elon Musk, que não é nada menos do que o homem mais rico do mundo, ele tem uma arma secreta que deixa os esquerdistas
desesperado, que é o X, ou o antigo Twitter. Isso porque o X tem mais audiência que a mídia tradicional dos Estados Unidos, que assim como no Brasil, ela é muito mais esquerdista. Então, se você olha a mídia tradicional dos Estados Unidos, eles estão sempre contra o Trump e a favor do governo Biden, do Partido Democrata, que é o que tem uma ideologia mais esquerdista. E muito ao contrário quando você olha para o X, porque o X do Elon Musk é muito, mas muito forte, principalmente no público mais jovem. E cada postagem do Elon Musk atinge milhões de pessoas, o que para a campanha de Donald Trump cai como uma luva. E quando você faz uma comparação, parece muito com o que aconteceu aqui no Brasil. O Lula tinha o apoio de quem? Da celebridade, dos artistas, dos intelectuais, enquanto Donald Trump está com apoio muito forte dos empresários e de investidores muito forte, além do Elon Musk. O governo brasileiro, vendo toda essa situação, já entrou no modo desespero. Até o ministro Haddad já disse que o Donald Trump, escuta essa frase que eu acho que você já escutou, é um perigo para a democracia. Lembra de ter ouvido isso em algum lugar? Mas o Haddad não é bobo. Ele sabe que se o Trump ganhar, a situação pode azedar demais para o governo brasileiro e para nossa economia. Isso porque, se o Trump cumprir essa promessa de colocar uma tarifa de 100% nos produtos de países que estão querendo rejeitar o dólar e o Brasil entrar nessa tarifa, vai ficar muito feio o negócio. O Brasil hoje é líder mundial no agronegócio. A gente exporta para o mundo inteiro e uma tarifa de 100% poderia deixar o preço do nosso produto extremamente caro. E entenda, os Estados Unidos é um parceiro comercial e compra muito do Brasil, mas eles não vão continuar comprando se o nosso produto ficar muito caro devido a essas tarifas que Donald Trump está ameaçando colocar. E se você acha que a situação tá ruim, ela acabou de ficar ainda pior com uma notícia que saiu essa semana e caiu como uma bomba no governo Lula. Essa semana foi divulgado que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu informações sobre uma negociação que o Brasil fez em 2014 com uma empresa sueca para comprar caças. E por que, meu amigo? A fabricante de aviões sueca Saab informou hoje que foi intimada pelos Estados Unidos a prestar esclarecimentos sobre a compra de caças pelo Brasil. Por que o governo brasileiro ficou revoltado com esse pedido de informações? O Ministério Público Federal aqui do Brasil acusou o presidente Lula de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa nessa negociação dos caças suecos. E essa era uma investigação que chegou a incluir até o filho do Lula. E muita gente acreditava que o Lula poderia ser condenado. Mas o que aconteceu com essa investigação? O antigo ministro do STF, Lewandowski, encerrou essa negociação e hoje esse mesmo ministro saiu do STF e agora é ministro do governo Lula. Então, essa investigação aqui no Brasil, ela praticamente não existe mais. E quando o Lula ficou sabendo que os Estados Unidos estavam pedindo informações sobre isso, ele ficou revoltado e disse que isso era uma intromissão do governo dos Estados Unidos na compra dos caças que o Brasil fez dessa empresa sueca. O questionamento dos Estados Unidos foi classificado como uma intromissão pelo presidente Lula. Eu sinceramente acho que um pedido de informação dos Estados Unidos é intromissão dos Estados Unidos numa coisa de um outro país. Mas imagina agora, só imagina se o governo dos Estados Unidos acusa o presidente brasileiro de ter feito algo errado nessa negociação, a situação, meu amigo, pode ficar ainda pior num relacionamento que, como você viu, já tá muito tenso. E um detalhe, essa investigação começou no governo Biden, que em teoria é parceiro do governo Lula. Agora imagina o que pode acontecer se Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos enquanto esse pedido de informação tá rolando. Você consegue entender o BO que isso tudo pode dar? Uma coisa que você precisa entender é que o relacionamento entre Trump e Lula não é nem um pouco bom. Isso porque o Trump já apoiou abertamente o Bolsonaro contra o Lula e já xingou o Lula de comunista radical. Então aí, meu amigo, se tá acontecendo uma investigação enquanto o Trump tá no governo, a situação pode piorar ainda mais. E claro, eu acho que você já percebeu que o relacionamento do governo brasileiro com o próprio Elon Musk tá péssimo depois de tudo que aconteceu. O STF multou as empresas do Elon Musk, o X ficou fora por um bom tempo e o próprio bilionário disse que investir no Brasil hoje é insano e que ele espera que isso mude caso entre um novo governo. Então, tanto o Trump quanto o Elon Musk têm uma relação péssima com o Brasil e principalmente com o governo Lula. E o Lula já deixou claro para todo mundo que também odeia o Elon Musk, dando diversas entrevistas falando mal do bilionário. Agora, se você tá sabendo de todas essas informações que dificilmente vão aparecer na televisão e não faz nada, fica comentando, faz o L, não sei o quê, meu amigo, você tá se lascando igual. O que você precisa prestar atenção é que o Brasil pode
pode sim ter problemas e tudo isso que eu citei agora pode sim acontecer. E enquanto você analisa essas situações, entenda que tem gente vendo isso e tá se preparando para se proteger e até ganhar dinheiro com isso, porque não adianta. Em uma grande crise, vai abrir oportunidades. Você pode ficar chorando ou você pode vender lentes. Olha que interessante. Saiu uma notícia dizendo que funcionários do Banco Central estão comprando dólar. Lembra, Banco Central é o principal responsável por manter o poder da nossa moeda. E eles estão comprando dólar? O que eles sabem que a gente não sabe? Por isso, meu amigo, faça igual eu faço. Para me proteger, eu tenho uma conta internacional e eu compro dólares, não só pensando que o Brasil pode ir pro caralho, mas também que eu gosto de investir lá fora, eu gosto de investir na Tesla, empresas de inteligência artificial. Então, se você não tem uma conta internacional, mesmo com tudo que está acontecendo, a culpa é sua. Qualquer conta internacional serve, tá? Você não precisa abrir exatamente a mesma que eu utilizo. Eu vou deixar aqui na descrição a conta que eu uso e que eu confio, e ainda vou deixar um cupom que é o Dantas20, que se você abrir essa conta lá com esse cupom, você ainda vai ter um cashback. Mas lembra, se você ficar enrolando, o dólar já tá 5,60. Quando ele tiver R$8, aí já não faz tanto sentido também. Lembra que se proteger e entender as informações que estão acontecendo é um dever seu, porque se você depender do governo para te proteger, meu amigo, você tá lascado. Então, mais uma vez, eu vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário. Presta atenção, não deixa para depois, que às vezes você pode se arrepender. E lembra, gostou desse conteúdo? Por favor, se inscreve no canal, deixa um like e comenta. Você acredita que Donald Trump vai vencer essa eleição ou ele vai ser derrubado como a gente viu na última eleição? Um forte abraço.